que teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos, todos os amigos do Centro Espírita Zildo da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher nesta noite de reflexão que o companheiro Maurício Rocha trará como tema Jesus acalma a tempestade. Que possamos aprender essas lições para a nossa caminhada. Evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre. Assim seja. Maurício, a sala é sua. Boa noite a todos. Boa noite, João. Obrigado. Estamos aí assumindo a sala, então, por esses momentos, onde a proposta é uma proposta de aprendizado. A doutrina espírita nos orienta nesse sentido de buscarmos sempre o estudo para conhecer de fato as verdades de cada um de nós, a verdade do Espírito, a verdade universal que já somos capazes de ter entendimento. Então, não é diferente hoje a proposta
proposta de ensino é em cima de um ensinamento de Jesus. E como disse João, é aquela passagem que Jesus acalma a tempestade. Essa passagem, ela é pequena em termos de palavras, linhas, mas traz um ensinamento muito, mas muito grande para todos nós. Importante a gente observar que Jesus, ele, entre nós, nos ensinando, jamais perdeu algum momento para falar das coisas do mundo, as coisas que cabia ao homem resolver. Jesus, o tempo todo, falou e ainda nos fala hoje sobre aquilo que interessa ao Espírito, porque somos Espíritos. O Espiritismo, meus irmãos, é obra de Jesus. A gente não deve ter dúvida disso, ou não deveria ter dúvida disso. A gente aprende com a doutrina espírita que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E a gente observa nas colocações dos Espíritos, fica claro que, de fato, esse Consolador que Jesus prometeu é, de fato, o Espiritismo. A gente observa que Jesus, à sua época, quando esteve entre nós, ele disse que não veio destruir a lei, porém cumpri-la. Que lei que Jesus não veio destruir, mas cumpri-la? A lei de Deus. A lei de Deus naquela época, meus irmãos, foi trazida por Moisés, que permaneceu por 40 dias no Monte Sinai e lá recebeu. Através da mediunidade, os Espíritos passaram para ele os 10 mandamentos. Essa lei era a lei que era passada para todos aqueles que conviviam sobre a proteção, digamos assim, do próprio Moisés, porque era o líder, era o missionário de Jesus, mas de todos os outros que vieram. E não foi diferente à época de Jesus, também o que regia os 10 mandamentos. Evidentemente que aqueles que eram responsáveis por estar lendo, estar tirando o entendimento daquela letra fria, para passar para o Espírito encarnado naquela época, muitas vezes deturpavam aquelas verdades, porque como hoje, muitos de nós ainda preferem entender os ensinamentos de forma a atender os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, os nossos interesses. Então Jesus diz: eu não venho destruir a lei, mas cumpri-la. Ou seja, mostrar-se obediente àquelas leis de Deus trazidas por Moisés, vivenciar essa lei de todo o seu entendimento e capacidade. Ora, Jesus, como Cristo, evidentemente, que o entendimento sobre as leis de Deus, na sua totalidade e universalidade, é muito maior do que aqueles ensinamentos, aqueles 10 mandamentos trazidos até então, porque trazia para uma humanidade, que eram nós, encarnados no planeta, aquilo que era capaz de nós entendermos. Então, colocar em prática aqueles ensinamentos para Jesus, é claro que era muito fácil. Ninguém melhor entender e com capacidade de realizá-lo como tal. É um Cristo de Deus. E nós, naquela época, também, aqueles que se preocupavam em seguir as leis de Deus, mesmo que ela não fosse na íntegra ensinada de acordo pelos que eram capazes de interpretá-la, e Jesus veio dar a ela a interpretação correta, existiam entre nós naquela época, se lá estivéssemos, e com certeza muitos de nós lá estivemos, nós também obedecia e colocava em prática essas leis na medida do nosso entendimento, na medida da nossa capacidade moral e intelectual já desenvolvida. Para isso, deveria-se ter o bom ânimo
e a vontade, de fato, de se melhorar e seguir os ensinamentos, né, divinos para esse fim de melhora constante. Jesus, então, vem, vive as leis, cumpre essas leis e deixa para nós, resumido em duas leis, em dois mandamentos dele, para todos nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resumindo todos aqueles 10 mandamentos, né, da lei de Moisés, que é muito presente, né, e é atemporal também, hoje praticado, nós estaríamos perfeitamente cumprindo. Mas Jesus então diz para nós, se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nós, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, também entendemos perfeitamente aquilo que se espera de cada um de nós nessa escalada rumo à evolução, dado ao nosso estágio evolutivo, nós estaríamos atendendo a contento. E o Espiritismo vem, então, a seu momento, não para destruir a lei, não para destruir o mandamento deixado por Jesus, os ensinamentos deixados por Jesus, mas dar-lhe execução. Olha que interessante, Jesus vem, né, e dá lá, cumpre as leis de Deus, e o Espiritismo vem. Não contrário ou para derrubar de forma alguma os ensinamentos de Jesus, né, aquilo que Jesus, né, coloca nesses dois mandamentos, como amar a Deus sobre as coisas, o próximo como a si mesmo. Pelo contrário, ele vem também para dar cumprimento, né, para execução disso. Ou seja, orientando a cada um de nós, espíritas, a praticar, agir, né, atuar, operar dentro dessas leis. Só que como ele é o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo então abre para todos nós um leque de entendimento bem maior do que aquela época de Jesus, aonde Jesus tinha que escolher palavras, né? E a gente observa que a maior parte das vezes ele falava por parábolas. Por quê? Porque aqueles que, naquela época, estavam no orbe encarnados, não tinham entendimento daquilo que Jesus poderia falar se fosse de forma contrária às formas alegóricas. Então, essas histórias, vamos assim dizer, contadas por Jesus, elas, na verdade, passam para todos nós muito ensinamento, se a gente sair da letra fria. Se a gente for buscar conhecer naquelas figuras de linguagem, naquelas metáforas, a gente buscar ali o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus, aí nós vamos realmente conhecer a verdade, que é tão importante para que nós nos libertemos da ignorância, que nós estamos presos há quanto tempo. Então, Jesus, né, o Espiritismo é obra do Cristo, é o seu Consolador. Porque ele disse, quando estiveres preparados, eu vos enviarei o Consolador. O que houve? Nós tivemos um período de adaptação, de entendimento, crescemos intelectualmente e também moralmente o suficiente para receber, então, o Consolador, que é o Espiritismo. E o Espiritismo traz para nós, eu vou abordar aqui apenas um deles, antes da gente entrar no tema, um ensinamento muito importante para todos nós, e é de fundamental importância a gente conscientizar disso, dessa certeza, que é dizer para nós que nós somos espíritos. Dizer para nós que nós somos espíritos e nós termos esse entendimento, essa certeza de ser espíritos, vai nos abrir um campo de trabalho muito grande na nossa evolução moral e intelectual. E por quê? Porque nós, sabendo que o espírito não vai levar nada após o seu desencarne aqui nessa existência, não vai levar nada de material, nada de supérfluo, apenas levará o que ele tem de ganho moral e intelectual,
nós então vamos começar a observar a nossa forma de agir. Como eu estou agindo hoje? Para que eu tanto trabalho, tanto luto? É para ter as coisas materiais? É. Mas, Maurício, eu luto pelas coisas materiais que são necessárias para a minha sobrevivência, da minha família. Ótimo, estamos certos. O que nós estamos colocando aqui e que é prejudicial a nós mesmos é a questão quando a gente troca todo aquele espaço, aquele tempo de aproveitamento para descobrir, trabalhar, conquistar os valores espirituais, a gente abre mão disso e vai viver daquilo que a matéria oferece. Aí nós estamos na nossa casa cheia de televisão, nós estamos com mais de um carro na garagem, nós estamos com mais de um computador, vários celulares, não é mesmo? E a gente vai se perdendo. Porque lá atrás, quando a gente começou a descobrir, né, a subir os degraus de moral e de intelectualidade, a gente foi desenvolvendo a inteligência, e na medida que se desenvolvia a inteligência, a gente buscava, então, fazer aquilo que é correto. Se a lei de Deus está na nossa consciência, por que então não se mostrou abertamente para nós fazermos essa prática? É porque a lei de Deus ela vai sendo aberta página a página na nossa consciência, na medida que a gente desenvolve intelectualmente e também moralmente. E naquela busca do que era melhor para nós, e a inteligência se continuando, avançando, a gente descobriu que caçar com mais de um ou dois ou três era mais seguro que um sozinho, porque quem saía sozinho não voltava. Saía dois não voltava, então fazia isso em grupo. Que preparar armas para enfrentar a caça, para matar a fome, era interessante. Se preparasse, tipo casas, tendas, para se proteger da chuva e do sol, é interessante. Então a gente começou a descobrir facilidades porque estava desenvolvendo a inteligência. E nos dias de hoje, transportando lá dos princípios para o dia de hoje, a gente está com o mundo na palma da mão. O celular é uma coisa maravilhosa. Mas me basta um, ou me basta talvez um veículo para me levar de um local para o outro. Poxa, mas se um me atende, imagina se eu pudesse ter um na minha casa, um no meu escritório, um no outro local, e a gente começa a então buscar aquilo que é desnecessário. A gente começa a ver facilidades, buscar facilidades ou alegrias, né? Uma felicidade fantasiosa naquilo que é superior. Em contrapartida, a gente não está trabalhando o lado moral, o desenvolvimento moral. Se estamos trabalhando dessa forma, nós estamos agindo de forma errada. Quando a gente vai buscar no livro da Gênesis, a gente estudando, a gente vai observar, para voltar e finalizar a questão do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, a gente observa que o comentário é em cima de quê? Se Jesus falava com palavras, se ele não falou claramente como fala no Espiritismo, fala hoje, através do Espiritismo ele fala, é porque faltava a chave. Encontrava-se homens ignorantes de saber, de entendimento. Então faltava-se uma chave. E a gente vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai observar Kardec dizendo que o Espiritismo é a chave. Que está colocado lá na Gênesis, estão falando, Jesus faltava a chave. Então o Consolador é aquela chave que viria. Então Kardec fala, o Espiritismo é a chave, que vai proporcionar a todos o entendimento dos ensinamentos de Jesus e os outros ensinamentos, inclusive, bíblicos, né? O Antigo Testamento e tudo mais. Todos esses ensinamentos dados pelos profetas e pelo Cristo, eles vão ser entendidos com o Espiritismo e a chave. Aí Emmanuel depois diz, né, que Jesus é a porta, vem dizer, e Kardec é a chave. Ou seja, para mostrar que essa ligação, né, era necessário o Espiritismo que veio. Então, meus irmãos, o Espiritismo traz para nós, então, essa verdade que nós somos espíritos, como traz várias outras verdades, é importante que a gente nunca perca a vontade, porque é necessário aprender, então não percamos a vontade de estudar. Né? E assim a gente vai conseguir, cada vez mais, se libertar da ignorância que o próprio Cristo falou.
conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. A gente vai falar hoje dessa passagem que ela ficou narrada no Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. E a gente vai trabalhar na passagem de Marcos. É importante que a gente observe, meus queridos irmãos, a forma metafórica, as figuras de linguagem que são utilizadas em todas as parábolas de Jesus. Você sempre vai encontrar, algum momento, um ensinamento muito maior do que aquele que está ali, se a gente se prender àquela letra fria. Que muitas vezes não nos leva muito longe, a não ser do campo do milagroso, né, daquilo que é sobrenatural, e a gente sabe que não é assim. Então, essa passagem se deu no Mar da Galileia, né, ali no lago de Genezaré. Esse lago é um lago de águas doces, mas ele é tão imenso que era natural se dizer mar pelo seu tamanho. Ele está mais ou menos assim, para a gente ter uma noção, de 20 a 21 quilômetros de comprimento, e a largura dele em torno de 13 quilômetros. Águas limpas, límpidas, com muito peixe, tanto é que a pesca naquela época era o grande comércio era de pesca. Tem estudiosos que chegam a dizer que aquela época deveria ter registrado em torno de 2.000 barcos. Então a gente imagina que é um lago imenso, mas 2.000 barcos é muito barco. Se um terço desses barcos sai para pescar todo dia, tem que ter muito peixe. Mas então, é ali que se dá a passagem. É interessante a gente falar desse lago, meus irmãos, porque a história dele é uma história interessante. Ele nasce no Rio Jordão, ali naquelas profundezas ali entre montanhas, ele forma o lago, com praias e tudo mais, e quando ele vai embora, ele segue por regiões áridas, muito áridas e profundas, onde ele começa a se tornar de água doce em água salgada. E ele finaliza depois, em outra também, profundezas entre as rochas, ele se torna num lago totalmente sem vida. Aonde Jesus fez essa passagem ocorreu, gigante. E termina com o nome de Mar Morto. Totalmente salgado, não existe menor vida. Mas então vamos lá. Jesus acalma a tempestade, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arrebentavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, nós vamos agora trabalhar esse pequeno texto. E nós vamos observar que essa passagem, ela é totalmente, em todo o seu contexto, a abordagem toda é para nós, espíritos imortais que somos. Imortais porque nós não temos fim.
Então, entre a nossa língua, o imortal, a gente tem um entendimento. O espírito não tem fim. Foi criado por Deus, mas nós não temos fim. Então, vamos analisar o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Nós estamos falando de barco, nós estamos falando de um mar. E Jesus, então, fala: passemos para a outra margem. O que a gente pode tirar desse passemos para a outra margem? Quando Jesus fala para a gente passar para a outra margem, se a gente estiver agora, nesse momento, imaginando esse barco e esse mar, a gente vai ver que ele está dizendo para passar para o outro lado. Estamos de um lado e vamos para o outro. O convite de Jesus é para nós, espíritos. Então, neste momento, o que Jesus está convidando? Para que a gente passe para o outro lado. Já sendo tarde. Ele adentra o barco e diz: passemos para o outro lado. Já está na hora do Espírito, de nós, cada um de nós, passarmos para o outro lado. Por isso que fala ao início, já sendo tarde. Ou seja, nós já chegamos num ponto nas nossas existências, da nossa evolução espiritual, chegamos ao ponto que não tem como mais adiar. Então, o convite de Jesus é: passemos para o outro lado. Ou seja, vamos mudar de comportamento. Vamos cuidar de fazer a reforma íntima tão necessária para que a gente deixe de ser aquele velho homem carregado de vícios e começamos a ser um novo homem, o homem virtuoso. Então, era hora de ir para o outro lado. Era hora de fazer a reforma, né, o progresso moral, espiritual e intelectual tão importante. Agora, a gente imagina essa leitura que é atemporal, esse texto, cabe perfeitamente nos dias de hoje, como cabe, se a gente imaginar que o planeta Terra está passando por modificações para se transformar no mundo de regeneração. São chegados os tempos. O homem se desenvolveu muito intelectualmente, pouco em moralidade, e são chegados tempos, e são esses tempos determinados por Deus. Independe do homem, querer ou não querer, vai ocorrer. E é necessário que cada um de nós nos enquadremos nas fileiras daqueles que permanecerão aqui, que terão o direito de desfrutar do paraíso eterno. Nós conhecemos a história trazida por Moisés lá atrás do paraíso perdido. A história está se repetindo. Quizá algum de nós que viemos de um paraíso para esta terra, para esse planeta Terra, não podemos estar hoje repetindo pela segunda vez. Tomara que não. Mas há possibilidade. Porque a gente também não se enquadrou da forma que deveria ser dentro do nosso curso evolutivo. A gente falou de figura de linguagem. Quem seria o barco nessa história, nessa parábola? Perdão, nesse texto. Quem é o barco, meus queridos irmãos? O barco é cada um de nós, na nossa existência. E o mar? O mar é o mar da vida. É onde nós estamos nesse momento. Então, como barcos que somos, estamos envolvidos. Esse mar que abarca, pega, que abrange todos os barcos que estão aqui hoje encarnados nessa existência.
No versículo 36, continua. E eles, despertando a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. E eles, ou seja, nós, que somos esse barco do texto, Jesus chamou a nossa atenção. Maurício, vai para o outro lado. João, cadê a luz? Está na hora de mudar de lado. Sempre é a hora de mudar de lado. Mas agora é mais urgente do que ontem. Sempre foi necessário. E nós sabemos o porquê. E eles, ou seja, nós, como barcos, era a hora de despertar. Então, ele fala assim, e eles despedindo a multidão. O que seria despedindo a multidão? O convite não é para nós, eu, Maurício, e todos vocês que me ouvem, mudar, modificar, deixar aquele velho homem definhando e começar a trabalhar virtudes, né, uma das riquezas do Espírito, desenvolver inteligência, outra riqueza do Espírito, não é essa a proposta? Então, quando ele fala despedindo a multidão, quer dizer o seguinte, eu, vocês que me ouvem, nós estaremos aqui despedindo esses comportamentos contrários às leis divinas, contrários aos ensinamentos de Jesus, que deram sustentação para esse velho homem, né, vicioso. Despedindo desses, a gente então avança no mar da vida, seguindo no nosso barco, na nossa vida com Jesus, que adentrou esse barco. Lá dentro, falou, vamos para o outro lado, ele está conosco. Ele está em cada um de nós, está conosco. Aguardando que, de fato, a gente busque esse outro lado, que é a prática, que é o trabalho diário de transformação moral, de buscar o conhecimento, mas de terminar, pouco a pouco, cada um no seu tempo e nas suas possibilidades, sem se violentar, para poder conseguir isso. Matar as velhas trajetórias, os velhos trabalhos que só levaram a nossa mão de obra para cuidar daquilo que não era para nós virtude, e sim vícios, contrários às leis de Deus. E diz aqui nesse versículo que outros barcos seguiram. É porque muitos como nós também recebeu o convite de Jesus para ir para o outro lado, para modificar. A humanidade inteira recebeu esse convite. E poucos, ou muitos, tomara que muitos, estão no mar da vida, nessa existência já modificando, aceitando o convite de Jesus. No versículo 37, importante antes de entrar no versículo 17, que a gente observa na leitura do texto, que Jesus adentrou o barco, fez o convite para que a gente passasse para o outro lado, ou seja, modificar, deixa essa multidão de erros, de coisas erradas, isso lá para trás, vai para a nova etapa, e ele adentrou o barco e foi deitado, foi dormir. Interessante de observar isso, a gente vai adentrar daqui a pouco nesse assunto. E o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de um modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Meus irmãos, o barco somos nós. Figura de linguagem, ventos fortes e tempestades. O que assola, o que assusta, o que amedronta e coloca a gente em risco no dia a dia? As nossas aflições, as nossas dificuldades, seja elas quais forem, desde a coisa mais simples para um ou mais grave para o outro, tudo isso está nesse conjunto de tempestades e ventos fortes, que podem derrubar, afundar
quebrar o nosso barco. Ou seja, destruir esse barco. Esse barco não é isso. Que se der vazão, alimentar os gostos e as atitudes viciosas, contrárias à lei de Deus, só vai conquistar e trazer para mim mesmo cada vez mais aflições, mais dificuldades, mais dor. Isso é o que representa a tempestade forte. Os ventos fortes, que colocam em risco o barco. E não é assim que a gente se encontra muitas das vezes? Um ponto de queda, de destruir-se. Evidentemente que a gente recorda quando Jesus, expulsando os vendilhões do templo, quando ele fala que, interrogado, né, para aqueles que lá estavam, achando-se muito sabidos, quem é esse? Em que autoridade faz isso? Jesus fala, olha, destruir esse templo em 3 dias, eu reconstruo ele. Eu vou reconstruir. E a gente fica preso a essas letras frias, como imaginando Jesus reconstruindo um templo de Salomão. Se a gente não tem uma curiosidade ainda de verificar como era na época, vai no Google hoje que a gente acha tudo. Como? Né? Por que Jesus faria aquilo? Estaria ele jogando por terra todo o desenvolvimento na área da engenharia civil, engenharia hidráulica, elétrica e tudo mais? Jamais Jesus faria isso, destruindo um templo de pedras e reconstruindo ele. Apesar de conseguir poder fazer. Eu estou falando do Cristo de Deus. Mas o ensinamento é muito outro. O ensinamento é para o Espírito. Nós falamos no início. E muitos outros já palestrantes, com certeza já falaram isso. É preciso entender a linguagem utilizada e tirar dali aquilo que vivifica, aquilo que verdadeiramente é um ensinamento para nós. Então, Jesus estava se referindo, e depois o Espiritismo vem corroborar isso, 3 situações que, quando a gente está nessa dificuldade de ventos fortes e tempestades, a gente pode vir a ruir o tempo divino que nós somos. E os 3 momentos de recuperar, de ver esse tempo, é justamente o arrependimento profundo, sincero, a expiação e a reparação. Então a gente vai, expiar, a gente vai passar as dificuldades todas, a gente vai reparar o erro cometido. E são os 3 momentos. Jesus não ia destruir um templo de pedra, mas ele estava falando de nós, espíritos somos. E é nessas situações, quando visto o templo divino se destruir, devido a gente estar agindo contra a lei de Deus, é que há essas armadilhas e as portas que põem o nosso barco da vida, da nossa existência, em condições de afundar. E aí, a gente verifica que aquele Jesus que dorme em nós, ele vai se pronunciar, ele vai ser provocado por nós. Porque nós aprendemos, ao longo da nossa existência, pelos meios religiosos, muitas vezes, que Jesus morreu para nos salvar. Não foi assim? E a gente espera, às vezes, sentado. Que Jesus tome alguma providência, faça um estalar de Deus, e a gente se livra dos males que nos afligem. E não é assim. E no versículo 38 a gente vai ver. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Interessante que Jesus está lá, no barco da nossa vida. E aqui na colocação fala que foi colocado algo como um travesseiro, para ele apoiar a cabeça. Ou seja, a gente deixa Jesus muito tranquilo em cada um de nós. Ali, preservado, bonitinho. E na zela, coloca uma almofadinha para que fique tudo bem.
Ele está quietinho. E a gente cuida com ele. Mas na hora da dificuldade, o que acontece muitas vezes? A gente acorda esse Cristo. E aqui na passagem ele fala, né? Despertam ele e diz: Mestre, não te importa que pereçamos? E como é que a gente desperta o Cristo que está dormindo em cada um de nós? Na verdade, meus irmãos, muitas das vezes nós também estamos acordando esse Cristo de forma abrupta, de forma como se tivesse ele a obrigação de resolver o nosso problema. Porque nós acreditamos que é assim, que seria assim. Eu falei agora há pouco, Cristo morreu para nos salvar. E a gente criou essa mentalidade de salvação, como se essa salvação bastasse ouvir a palavra de Jesus, ou um filme, um ensinamento, para que ela acontecesse. Essa salvação só se dará se nós verdadeiramente vivenciarmos o caminho de Jesus, mas na prática diária, nossa prática, nosso trabalho, nossa esforço. Nunca Jesus fazendo aquilo que cabe a nós fazer. E aí a gente acorda esse Jesus muitas vezes reclamando. Reclamando de tudo, de todos. Falamos mal de Deus, falamos mal do Cristo. Por quê? A gente continua sofrendo. Os ventos fortes e as dores continuam. Né? E a gente acordou Jesus de que forma? A gente quer o imediato. Muitas vezes a gente precisa chegar num ponto tal para despertar, não Jesus que dorme em nós, mas nós para esse Jesus, para essa mensagem que é salvadora para todos nós. E a gente pode observar, por exemplo, o exemplo de Pedro, que conviveu com Jesus durante 3 anos, aí é um trabalho contínuo, observou Jesus vivenciando o que estava ensinando, porque não se ensinou e praticou o que ele ensinava. E, no entanto, Pedro, que considerava que amava o Cristo, e daria a vida pelo Cristo, faria qualquer coisa por ele, Jesus adverte ele em determinado momento e fala para ele que ele estava enganado sobre o que ele dizia, em fazer tudo por ele e tudo mais. E falou para ele: olha, ainda nessa noite, você vai me rejeitar, vai me negar por 3 momentos. Mas como? Eu, Pedro, não vou fazer isso. E o que aconteceu? Jesus foi preso e ele negou conhecer Jesus no preso. Jesus falou para ele: vai estudar o cante. Antes de estudar o cante, você vai me negar. Imaginemos nós na posição de Pedro, se nós ia achar que isso iria acontecer. Não posso, eu jamais vou fazer isso. E aconteceu. E quando ele viu o galo cantar pela 3ª vez, então desperta. Pedro viveu com Jesus 3 anos, lado a lado, ombro a ombro. E de fato foi despertar para acordar esse Cristo. Com certeza estava dormindo nele, porque ele desperta e vai para o trabalho. Ele não se sentiu culpado, não culpou ninguém e foi para o trabalho. O que seria, né, da obra do Cristo sem a grande colaboração de Pedro? Uma demonstração. E se a gente for buscar, quantos outros missionários, quantos outros verdadeiramente cristãos se viram de exemplo e servem de exemplo para nós? Eu gosto de lembrar a Maria Teresa de Calcutá, que quando ainda enclausurada nos templos, ali orando, fazendo trabalho, e com certeza também ele tinha o seu valor, mas enquanto ela não descobre o mundo fora das muralhas, os muros, e vai ver na rua de fato o quanto, quanta pobreza, quando a gente é doente, quando a gente está sem fome, precisando de ajuda, e ela se dedica àqueles. É como se ali naquele momento, o Cristo que dorme, uma área de Deus faculdade esperta. Mas ela não estava em tempos religiosos também. Mas despertar para esse trabalho foi quando ela, de fato, deparou com a necessidade de fazer com que esse Cristo
fosse trabalhado verdadeiramente com a amplidão que foi. Eu lembro de uma passagem dela, ela pega um senhor já muito doentinho, bem idoso, mas a idade dele era mais agravada pelo estado físico, e ela cuida dele, vai cuidando aos pouquinhos, e ele começa a recuperar a saúde, começa a poder conversar naturalmente, e vive mais um período bem. E, no entanto, chegou o dia dele deixar o corpo físico, e nos braços dela, ele pergunta para ela assim: qual é a sua religião? Uma pessoa daquela maravilhosa, com aquele amor, aquele carinho por todos, não só com ele, qual é a sua religião? E ela fala nos olhos dele: você. Olha só que coisa linda. Então, esse despertar do Cristo para a Madre Teresa foi um despertar gigantesco. Né? Ela que já trabalhava, né, no seu dia a dia, conhecendo Jesus, mas ela pôde trabalhar numa amplidão muito maior, esse devotar-se aos ensinamentos de Jesus, e naturalmente crescendo. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente desperta esse Cristo de forma errada. Aí no versículo 39, Marcos escreve assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse versículo é importante, porque aqui nesse momento, quando ele foi despertado, por muitas vezes, nós, quando despertamos Jesus e fazemos de forma errada, aqui a gente observa que quando ele é despertado de forma correta, ele vai e acalma a tempestade dos ventos. Mas que forma correta é essa? O que aconteceu diferente? Daquele jeito que eu estava despertando e com o outro que eu devo despertar. A outra forma de despertar o Cristo que dorme em cada um de nós é fazendo o que ele faz, ele convida lá no primeiro momento, primeiro versículo. Vamos para o outro lado. Maurício, João, Adeluz, vamos para o outro lado. Deixa essa multidão de erros e vícios. Deixa o homem velho parado aí e começa a trabalhar no homem novo. Quando a gente começa a trabalhar, aceitando essa proposta, esse convite do Cristo, a gente desperta o Cristo que dorme em nós e vai para a prática do bem, seguindo os seus ensinamentos. E não tem vento forte, ou chuva forte, tempestade forte, simbolizando aqui as dores e as vicissitudes do caminho, as tribulações, as aflições, não importa o tamanho. Porque quando você começa, de fato, a vivenciar os ensinamentos de Jesus, você começa a ganhar um dos valores do Espírito que é muito importante, que é a questão moral, e desenvolver um sentimento e uma fé tão profunda que você passa a ter entendimento que aquele pedaço que você está passando, que é difícil, é passageiro. Ele não é mais importante do que o ganho que você vai ter trabalhando os valores do Espírito. Então, quando você tem esse Jesus que dormia, despertado, e você começa a colocar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, seja onde você estiver, agindo conforme Jesus ensinou, a tempestade acaba. Os ventos fortes acabam. Não houve nenhum milagre. Houve um despertamento seu para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Ah, mas naquela época Jesus acalmou os ventos? Sim. Jesus é o Cristo de Deus, governador espiritual da terra. Existe toda na natureza, todo o mecanismo, onde elementos que ainda não tenham muito entendimento do que fazem, mas até espíritos superiores que cuidam de toda a natureza. E os fenômenos da natureza ocorrem, porque tem toda essa administração por trás. E se Jesus pede naquele momento, ele não está fazendo nada sobrenatural ou milagroso. É coisa natural. É que nós, muitas vezes, não sabemos, desconhecemos isso. Mas ele, a sua envergadura moral, pediu e foi atendido.
pelos elementos da natureza, que aquele fim acontecesse. Mas isso não importa para o nosso estudo, o que importa de fato é a questão da figura de linguagem utilizada e o ensinamento que a gente está captando para o Espírito que somos. Interessante que ele, após se aquietar as dificuldades, fez-se grande bonança, ou seja, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na doença, a gente vai passar por calmaria, porque a gente já tem esse entendimento. O versículo 40, então, aí Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que sois assim tímidos? É porque, na verdade, meus irmãos, enquanto Jesus dorme em nós, sem despertar, sem a gente colocar em prática, é como se a gente não tivesse essa familiaridade com Cristo, não tivesse essa ligação tão viva, tão presente com Ele. Então, é essa intimidade que ele fala. E o momento que a gente tem essa intimidade com Ele, prova que a gente está vivenciando os seus ensinamentos. Então, a gente não vai precisar mais mudar de lado, já estamos do lado certo. E quando ele fala, como é que não tem fé? Muitas vezes falta fé em nós mesmos, acreditar que somos capazes, e falta fé também em Deus. Fé nos ensinamentos de Cristo. Mas isso só vai ser corrigido no momento que a gente colocar em prática os ensinamentos do Cristo e observar que as tempestades, que os ventos, mesmo existindo, representando as dores, as aflições que nos chegam, a gente consegue contornar de boa vontade, sem a dor que antes provocava. No versículo 41, diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar desobedece? Imagina a gente vivendo até ontem reclamando das dores, das dificuldades a todo momento. Imagina agora essas dores, essas dificuldades ainda existindo e a gente tendo outro entendimento. Sem reclamação, sem sentir que o mundo está caindo, acabou, para nós não faz mais sentido. A gente pode imaginar, então, o que é essa forma de ter, essa visão tão natural diante de toda dificuldade, porque estamos vivenciando o ensinamento de Jesus. E ele fala: quem é este que até os ventos e o mar acalma? Somos nós. Quando estamos vivenciando. E quando a gente não vivencia isso, ainda está sem optar pelo outro lado que Jesus ofereceu, quantas vezes nós também não falamos a mesma coisa que aqueles que estavam no barco com seus discípulos falaram? Olha, qual de nós, ao ver um filme hoje, de quem esteve há pouco tempo conosco, de Chico Xavier, os feitos de Chico, qual de nós não passa, mas quem é esse? Que capacidade, como é que esse homem conseguiu ser assim, fazer tudo isso? Como é que Divaldo consegue fazer o que faz? Como é que Madre Teresa de Calcutá conseguiu fazer o que faz? E a gente vai vendo outros tantos nomes, conhecidos, mas também no anonimato. Como é que aquele nosso vizinho, aquele morador da minha rua consegue fazer aquilo? A gente também não consegue entender como a pessoa pode fazer isto ou aquilo diante de tanta dificuldade, com tanto amor, com tanta competência. Natural os discípulos fazerem, assustarem dessa forma. Mas nós, aqui agora, estamos entendendo que, ao passar para o outro lado, a convite de Jesus, podemos direcionar nós, barcos, nessa nossa existência, no mar da vida de forma diferente. A gente, com certeza, seremos aqueles que amanhã alguém vai verificar assim, mas quem é esse que consegue viver todas essas dificuldades com um sorriso no rosto, com uma palavra mansa, com carinho, caridade aí nos outros?
seremos nós, com certeza, se a gente colocar em prática. Desde já, mudar o lado. Então, meus irmãos, para nós que ainda permanecemos com Jesus dormindo no barco de nossa existência, é hora de a gente modificar, passar para o outro lado. É mesmo? Eu quero agradecer a todos, agradecer a esta casa que nos recebeu com tanto carinho, dizer que foi uma alegria estar aqui. E a gente espera a outra oportunidade. Que Jesus esteja com todos nós, em nossos corações. Nós que te agradecemos o seu carinho, sua atenção conosco sempre. E agradecemos também aos companheiros que estiveram nos acompanhando pelo Facebook. Agna de Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dona Delfa, aqui do Carmo. Alba Valéria do Espírito Santo. Allan Kardec Francisco. Liz Mara. Vanusa Rocha. Jô Barbosa, de Belém do Pará. E muitos outros. Muito obrigado por esse carinho. E convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente, reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos o dia que tivemos, os irmãos encarnados e desencarnados que o Senhor trouxe até o nosso coração. Rogamos por todos aqueles chorosos, tristes, amargurados e perturbados, que essas energias possam chegar até eles, auxiliando ao soerguimento de sua vontade para o bem. Obrigada, Zilda Gama, diretora e mentora dessa casa, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado, querido. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.